Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 5 do profeta Oséias. Como é que estamos em louvor? O louvor está bom? Dois louvores que são os principais e a oração, pedindo ao Senhor entendimento de todo o estudo. Pronto, já pediu, já louvou, agora vamos para Oséias capítulo 5. O Senhor Deus fala sobre um espírito de prostituição que influencia Israel e o desvia de Deus. Precisamos estar atentos às hostes malignas. O diabo, nosso adversário, quer a todo custo nos desviar dos caminhos de Deus. É muito importante que estejamos vigilantes, atentos a qualquer influência maligna que queira nos cercar. A nossa oração deve ser que o Espírito Santo nos guarde e livre, que ele nos influencie a ser cada vez mais entregue nas mãos de Deus. Se não for assim, a arrogância nos dominará e o nosso coração será cada vez mais endurecido contra o Senhor nosso Deus. Oséias 5, de 1 a 4, fala do espírito de prostituição. Ouçam isto, sacerdotes. Atenção, israelitas. Escute, ó família real. Esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Conheço Efraim e Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não conhecem o Senhor. Oséias 5, de 5 a 8. A arrogância de Israel. Oséias 5, de 9. Oséias 5, 9. A idolatria de Efraim. E isso é o suficiente para a gente ver que Deus realmente tem um amor incondicional. Desde que nós começamos, de Gênesis até aqui o profeta Oséias, é sempre Deus convocando Israel para se aproximar dele, para obedecê-lo, para se arrepender, e Israel sempre dando para trás. E aqui em Oséias 5, nós vemos a arrogância de Israel mais uma vez. O que é que nós tiramos com isso? Nós estamos lendo capítulos da Bíblia, nós estamos com estudos profundos, nós estamos assim nos aprofundando em teologia, estamos apenas vendo o que aconteceu de Gênesis a Malaquias. Isso para nós é o suficiente para estarmos alertas e, como igreja do Senhor Jesus, não fazer o mesmo. Hoje nós somos enxertados em Israel. Hoje os gentios, todos os gentios que receberam Jesus Cristo são filhos de Deus. E os 12 judeus, apóstolos do Senhor Jesus, onde foi inaugurada a igreja, já foi junto com os gentios, todos que receberam Jesus. Então, vamos ter mais vigilância para não repetirmos os erros de Israel. Já temos repetido alguns. Já temos visto muito choro no meio da igreja por causa de coisas erradas que somos castigados também. Na verdade, nós nos castigamos porque é automático. Imediatamente nós plantamos quando fazemos alguma coisa certa, imediatamente nós plantamos quando fazendo coisas erradas.
Então, logo que ficamos na desobediência, já temos um plantio, já temos algo para colhermos. Na verdade, Deus nem precisa descer a mão dele sobre nós, porque ele já deixou tudo escrito. Basta a gente estar transgredindo as leis, tanto da natureza como as leis de Deus, já está o suficiente para a gente ter um plantio negativo de sofrimento, como resultado da transgressão. Então, Israel foi constantemente sofredor em relação a isso, porque insistia em transgredir as leis de Deus. Uma das coisas que ele fazia é não querer ouvir, porque se eles não queriam obedecer, também não queriam ouvir. E hoje a igreja também tem resistência a ouvir a palavra de Deus. A igreja prefere ficar somente aos domingos, ouvindo uma pregação, que não pode, claro que é importante a gente ver a mensagem, a pregação, mas não pode perguntar o que teve dúvida, não pode estar interrompendo. E, no entanto, o estudo, você está ali com toda a possibilidade de ter esclarecimento do que você está estudando. Mas a gente resiste a isso. A gente não quer ter trabalho. A gente não quer nem raciocinar. Não quer. Não é em vão que o Senhor disse, se meditar, tem prêmio. Tudo que Deus viu, que Ele sabe quem somos nós, que nós temos resistência, Ele deu prêmio. Oferece o prêmio. No caso dos filhos, se honrar o pai e a mãe, tem dias prolongados. Um prêmio desse maravilhoso, você sabe que todos nós queremos ter vida longa, mas tem filhos que mesmo assim, sabendo que só vai ter vida longa se honrar os seus pais, e eles permanecem desonrando, de tão ruim de tanto maldade e carnalidade que somos nós, que aqueles que nos geraram, a gente ainda tem que punir. Se é bom, tudo bem. Alguns ainda honram aquele pai e a mãe que é boa. Mas se não forem bons, tem coragem de punir, de estar desobedecendo, agredindo, porque não foi bom, porque bebia, porque fazia isso, fazia aquilo, ou faz. E nós não temos direito. A autoridade, sendo boa ou má, é para ser obedecida. Pai e mãe são autoridades. E o nosso Deus deixou bem claro que é Ele que pune a autoridade. Ninguém tem direito de tocar numa autoridade. É Ele que pune. E Ele deixou escrito que Ele inclina o coração da autoridade para onde quer. Mas essa falta de conhecimento da Bíblia, a falta de estudo da Bíblia, já é proposital, que é para não saber o que tem que fazer e não fazer. E muitos conhecem e mesmo assim fazem. Então eles preferem nem conhecer, porque se conhecer vai fazer errado mesmo, já estão decididos a fazer errado, já estão decididos a ser rebeldes, então não tem nenhum interesse. Para a gente estudar a Bíblia é algo que vai facilitar toda a nossa vida a estudar, porque a gente vai saber o que Deus quer, o Espírito Santo já está dentro de nós, então Ele vai nos ajudar, não somente a entender o que Ele quer, mas também a nos fortalecer para fazer o que Deus quer. A gente não faz assim de si mesma, é o próprio Espírito que está em nós, que nos ajuda a fazer, mas a nossa resistência é muito grande. Não é em vão que nós precisamos olhar o que Israel sofreu de punição, de ter plantado a desobediência, para a gente pelo menos sentir a dor sem precisar ser do nível de ter feito para sofrer igual. A gente só em saber o que passou, já imaginou 70 anos eles exilados, 70 anos fora da sua terra, e nada pior do que você estar debaixo de uma escravidão. Mas mesmo assim, Israel continuou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, só indo em busca de outros deuses. E eu já disse por quê. Porque o nosso Deus é santo, 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 e para adorá-lo nós adoramos em espírito e em verdade.
enquanto os deuses feitos de madeira, de metal, eles não têm nada de santidade. Então, o ser humano gosta de carnalidade. Então, a adoração a esses deuses, que eles passaram 400 anos adorando no Egito, era debaixo de toda pornografia, de toda imundícia, de toda imoralidade. Então, para eles, ficaram marcados nas suas mentes e não quiseram ser libertos, porque se quisessem, só bastava se prostrar diante de Deus, que a nossa libertação, a gente não tem dificuldade, Ele está sempre disponível a nos libertar. Se joga no chão, no pó, e ali clama ao Senhor, pede perdão, clama pela limpeza da mente. Limpa minha mente, Senhor. Tira tudo isso, apaga essa imagem triste do passado, naquele tempo que eu te desobedeci, fazendo essas coisas lá terríveis na adoração daqueles deuses. Dizer coisa por coisa do que faz, do que fazia ou que está fazendo diante de Deus, com a carinha no pó, se humilhando. Com certeza, o próprio Deus faz a limpeza dessa maldade, dessa coisa ruim que ficou implantada nas nossas mentes. Mas a gente não quer. Acho que é difícil se jogar no chão e chorar, plantear, dizer ao Senhor, me purifica, limpa minha mente. Ele diz que quando perdoa, ele também purifica. Então, se confessar o pecado, como está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9, ele já diz que perdoa e purifica. Até se você só fizer confessar. Agora imagine se você confessar, implorar Ele, limpa, purifica, meu Deus, minha mente. Ela está perturbada, ela está com aquelas imagens tristes da minha carnalidade, da minha moralidade. Ficou tudo gravado. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Hoje a igreja tem o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todos os nomes, como diz Atos 4:12. Tem o Espírito Santo dentro. O que custa ser liberto das imagens tristes que vieram do mundo? Israel era as imagens tristes que tinha vindo do Egito na mente deles, no coração deles. E nós ficamos escravos também antes de ter Jesus Cristo. Nós éramos também escravos do pecado. Nós vivemos nossos delitos e pecados. Diz a própria Bíblia, diz isso. O que é que custa tirar as imagens desses delitos e pecados que vivem em nós? Então a gente precisa aprender a não fazer os erros que as pessoas fizeram para não sofrer as mesmas coisas que elas sofreram. Então a igreja tem todo motivo para viver na santidade, porque Deus deixou tudo escrito dos males que Israel sofreu por não buscar a Ele, por não serem fiéis a Ele. E isso é uma grande chance que nós temos, além de ter o Espírito Santo, ter o nome de Jesus para clamar em nome dele. Ainda temos exemplo de Israel para a gente não fazer e não sofrer a mesma coisa. O que é que nós queremos mais? Só agradecer por essa tão grande salvação, por esse tão grande amor do nosso Deus. Só isso. Gratidão é a palavra-chave na vida de todo cristão. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.